Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai olhar com lupa um encontro recente que deu o que falar, hein? A cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, que aconteceu agora dia 15 de agosto de 2025, lá no Alasca. Foi, assim, uma reunião bem rápida, né? Menos de 3 horas e, olha, sem nenhum acordo formal assinado, o que já chama a atenção. Mas parece que o peso maior ficou no simbolismo. Para entender um pouco melhor o que rolou, a gente está se baseando em informações do jornal Le Monde, da BBC e também numa análise bem detalhada da doutora Lourdes Zilberberg, que olhou muito para a linguagem corporal, para as primeiras impressões que saíram. O nosso objetivo aqui é tentar, decifrar um pouco os sinais, entender o que ficou nas entrelinhas desse encontro relâmpago. O que será que realmente aconteceu ali, portas fechadas? Vamos investigar isso juntos. Bom, para começar, a recepção. Isso já deu o que falar. As fontes indicam que o Trump fez questão de dar um tratamento, assim, de primeira para Putin. Teve até passeio junto na limusine presidencial, a famosa besta. E um detalhe interessante, dizem que o Putin chegou cumprimentando com "Olá, vizinho". Meio informal, né? Talvez tentando criar um clima ali de proximidade. O que você acha? Sim, essa cortesia inicial ela é um ponto bem fascinante para começar a análise. A doutora Zilberberg, por exemplo, ela sugere que, mesmo sem ter acordo concreto, a encenação toda foi muito significativa. O Putin parece soube aproveitar bem esse momento, sabe? Ele usou a cúpula como uma espécie de plataforma para marcar o retorno dele à cena internacional depois de um tempo mais isolado. E um ponto-chave para projetar aquela imagem de líder forte, respeitado lá fora. Isso é muito importante para o público interno dele, na Rússia. Interessante isso. E essa diferença entre os dois parece que ficou mais clara no final, né? Os relatos tanto do Le Monde quanto da BBC pintam um quadro do Trump meio abatido, quase desconfortável por não ter saído com algo mais palpável na mão. O discurso dele foi curto, né? Quase protocolar. Falou em progresso, mas teve que admitir ali com aquela frase meio resignada, não há acordo até que haja um acordo. Exatamente. E o contraste foi grande, porque o Putin apareceu tranquilo, controlado, deu uma declaração que parecia, assim, bem ensaiada já, descreveu a conversa como um ponto de partida, né, necessário para futuras resoluções, e classificou a relação com Trump como estritamente profissional. Essa calma toda, essa postura quase impassível, né? Diante da falta de avanço, esse é um dos pontos centrais que a análise das impressões destaca. Reforça um pouco a ideia de que ele, Putin, talvez tenha atingido os objetivos dele para aquele dia, que talvez fossem mais ligados à imagem, ao posicionamento, do que a um acordo específico. E falando em sinais, a análise da doutora Zilberberg também pega um detalhe da linguagem corporal que não passou batido. O aperto de mãos. Parece que o Putin colocou a mão dele por cima da do Trump na hora de cumprimentar. Isso, simbolicamente, pode ser lido como um gesto de dominância, né? Será que foi de propósito? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A análise sugere que, sendo intencional ou só uma coincidência, esse gesto acabou reforçando a narrativa visual de um Putin mais assertivo ou pelo menos numa posição psicologicamente mais confortável ali. Mesmo sem poder afirmar a intenção, o efeito na percepção pública, ainda mais combinado com os discursos tão diferentes, acaba favorecendo a imagem de um líder russo que saiu dali se sentindo fortalecido. Certo. E essa percepção de vantagem que a análise aponta, claro, levanta um monte de questões sobre os próximos passos, né? As fontes até mencionam a preocupação. Como é que fica a Ucrânia nisso tudo? Um tema central que nem teve representante ucraniano nem europeu ali na conversa. Isso complica bastante qualquer caminho para a paz, imagino. Sem dúvida nenhuma, a ausência da Ucrânia e dos aliados europeus nesse diálogo direto é um fator muito crítico. Torna qualquer ponto de partida que o Putin mencionou muito mais complexo na prática, né? Como é que você avança para um cessar-fogo, para uma solução duradoura, sem as partes mais interessadas e os parceiros internacionais-chave ali na mesa? É uma pergunta que fica no ar, totalmente sem resposta por enquanto. E por lado do Trump? Ele sempre construiu muito a imagem dele como o grande negociador, né? O mestre do acordo.
Como que esse resultado, sem nenhum cessar-fogo, sem nada tangível anunciado, bate nessa narrativa dele? Perante os apoiadores, a comunidade internacional? Olha, representa um desafio considerável, sim. A falta de um resultado concreto, ainda mais num palco com tanta visibilidade, pode ser vista como um tropeço para essa autoimagem de um maker. A análise sugere que, enquanto Putin talvez estivesse focado no simbolismo, no posicionamento, as expectativas em cima do Trump eram mais voltadas para conseguir um acordo substantivo mesmo. E isso não veio. Isso acaba alimentando dúvidas sobre a eficácia da abordagem dele nesse caso específico, né? Então tá. Resumindo o que a gente pescou dessas fontes, foi um encontro cheio de gestos, muito simbólico, mas vazio de acordos formais. E a percepção que fica, segundo as análises, é que o Putin soube usar melhor a oportunidade para se reposicionar globalmente. Enquanto o Trump saiu com uma imagem um pouco mais desgastada, talvez, pela falta de resultados concretos. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final que eu acho interessante, que vai além do que foi dito ou visto logo depois da cúpula. Se os discursos e os apertos de mão foram tão observados, que outros elementos, talvez movimentações geopolíticas mais discretas nas próximas semanas, ou até a ausência de certas ações, que outros elementos poderiam dar pistas mais profundas sobre o real impacto desse encontro lá no Alasca, nas relações futuras, no conflito que continua, é algo para a gente ficar de olho, com certeza. Ótima provocação para a gente continuar pensando. Muito obrigado por acompanhar essa análise aqui com a gente. Fica o convite para seguir nosso canal e não perder as próximas discussões aprofundadas como esta. Até a próxima!